homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede na casa de um pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É muito interessante a palavra de Deus, irmãos, porque vem ilustrar a história desse homem cujo nome era Zaqueu, e a Bíblia diz que ele era publicano. Se nós formos ler com mais atenção a Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir que o Jesus, quando esteve na terra, ele criticou o comportamento de alguns publicanos. A Bíblia Sagrada diz que os publicanos, eles tentavam fazer tudo para chamar a atenção, que era algo que desagradava o coração de Deus, e o Senhor os exortou em algumas oportunidades. Mas diz a Bíblia Sagrada que esse homem, ele desejou conhecer o Senhor Jesus. Eu não sei como você se comporta diante da palavra, eu não sei como você se comporta diante das oportunidades que Deus tem te dado. Eu sei que Deus tem colocado pessoas próximas a você que pregam o Evangelho. Eu sei que às vezes você, quando está nas redes sociais, o Evangelho chega até o teu coração, chega até você. Como você se comporta diante dessas oportunidades que Deus tem te dado? Porque Deus, ele é muito maravilhoso, amados. A Bíblia Sagrada diz que ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar a humanidade. A Bíblia diz que Deus, quando mandou o seu Filho Jesus, foi para salvar cada ser humano que veio a este mundo, porque ele não faz acepção de pessoas. E é tão maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus, ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor, ele te ama de forma incondicional. Por isso o Evangelho chega até você nessa noite. Não é por acaso que esse meio de comunicação chega até o teu ouvido. É plano de Deus. A Bíblia Sagrada diz no livro do profeta Jeremias que há planos da parte de Deus para a sua vida, e nessa noite parte desse plano se cumpre quando o Evangelho chega até você. Como você se comporta, como o teu coração reage, como a tua mente se movimenta diante da palavra de Deus, diante do Evangelho. Muitos têm rejeitado, muitos rejeitaram Jesus quando esteve na terra. Jesus não fez mal para ninguém, mas muitos rejeitaram ao ponto de crucificaram na cruz. Mas e você? Como você reage diante dessa palavra? A Bíblia Sagrada diz que, embora Zaqueu fosse cobrador de impostos, embora ele o fizesse de forma desleal, a Bíblia Sagrada diz que ele usurpava, ele se usufruía daquela posição dele para enriquecer boa parte dos bens dele. Ele ganhava de forma ilícita. Mas quando ele teve oportunidade, quando ele ouviu falar de Jesus e ele soube que Jesus estaria ali, ele não perdeu a oportunidade. O coração dele desejou conhecê-lo. Escute, você que está nos ouvindo, nós desejamos de todo o coração que o teu coração arda nessa noite também por conhecer Jesus, porque eu sei que você tem tido oportunidade, eu sei que você tem recebido livramentos, eu sei que você é capaz de reconhecer que existe um ser superior que tem cuidado de você, mas isso não é suficiente. A Bíblia Sagrada diz: tu crê que existe um único Deus, fazes bem, mas o diabo também crê que estremece, e o julgamento para Satanás já foi profetizado, já foi descrito. Então isso não é suficiente, é necessário tomar uma atitude, é necessário tomar uma decisão. A Bíblia Sagrada diz que quando aquele homem soube que Jesus estaria naquela cidade, ele disse: eu preciso conhecer Jesus. A Bíblia Sagrada conta de uma mulher de fluxo de sangue que também procurou saber onde estava Jesus, e o coração dela ardeu, dizendo: se tão somente eu tocar
curada, ela também não mediu esforços. É necessário uma atitude, é necessário enquanto é dia, porque a noite vai chegar em que nada mais poderá ser feito. E a Bíblia Sagrada diz que aquele homem subiu numa árvore alta, e Jesus, vendo o esforço daquele homem, porque não há nada que passe no teu coração que o Senhor não conheça. A Bíblia Sagrada diz que sem que hajam palavras na boca do ser humano, Deus conhece muito bem. Deus, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe da tristeza que inunda a tua alma. Ele percebe o vazio que há dentro do teu ser. E quantas vezes você tem tentado no álcool, e quantas vezes você tenta na prostituição, e quantas vezes você tenta no jogo preencher esse vazio que há dentro da tua alma, e você sabe, não é suficiente, porque esse vazio é do tamanho do teu Deus, é do tamanho do Senhor. Só Ele pode preencher esse vazio. Só Jesus tem felicidade para dar para o homem. Só Jesus tem a paz que você precisa em meio ao caos. Aleluia! Em meio à circunstância difícil. Aleluia! Só o Senhor Jesus, Ele pode entregar. Aleluia! Ele disse: deixe-vos a minha paz eu vos dou. Nós sabemos, amados, que a experiência de Zaqueu é real, porque aconteceu conosco. Aquele homem era rico, a Bíblia Sagrada diz, mas havia um vazio dentro da alma daquele homem, que a riqueza não podia preencher, que a roupa de marca, uma alegria que a roupa de marca não podia trazer. Aleluia! E a Bíblia Sagrada diz que quando ele ouviu o Senhor Jesus dizendo: vou pousar, é necessário eu entrar na tua casa, Jesus olhou para aquele homem e ele disse: é necessário que eu entre na tua casa. Escute o que o Senhor Jesus diz nessa noite. Eu sei que a tua necessidade não é diferente da que foi minha há mais de 20 anos atrás. Havia um vazio dentro da minha alma, mas eu ouvi o Senhor Jesus dizer: Márcia, eu te conheço, Márcia, eu tenho um plano para a tua vida, e é necessário eu entrar em tua casa. E eu dei crédito à pregação, e Jesus mudou e preencheu o vazio que havia dentro da minha alma. Aleluia! Que as festas a noite inteira não podiam preencher, que o salário, por mais gordo que fosse, não podia trazer aquilo que eu necessitava. E a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu ouviu as palavras do Senhor Jesus e não perdeu a oportunidade. A Bíblia Sagrada diz: lá em cima daquela árvore, em meio a tanta dificuldade que ele passou para subir ali, quando ele ouviu o Senhor Jesus dizer: olha, Zaqueu, e olha a coisa interessante, amado, você que está nos ouvindo, embora ele fosse publicano, embora ele fosse transgressor da lei, embora ele fosse um pecador, Jesus o conhecia. Jesus, quando vai passando, levanta os olhos em direção àquele homem e o chama pelo nome, diz: Zaqueu, desce depressa, porque é necessário eu entrar em tua casa. E nessa noite eu quero te dizer, à luz da palavra de Deus, que o Senhor, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço. Aleluia! Ele sabe como você tem vivido. Aleluia! Ele sabe mais do que qualquer um de nós o quanto você precisa dele. Não endurece o teu coração. Aleluia! Não perde essa oportunidade. Jesus está chegando. O tempo é vindo aqui na terra. E a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu ouviu e não perdeu a oportunidade, desceu alegremente, a Bíblia Sagrada diz. E correram e foram até a casa de Jesus, de Zaqueu, e Jesus pernoitou naquela casa naquela noite. Mas a Bíblia diz que houve um diálogo naquela casa. E ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que houve um arrependimento dentro do coração de Zaqueu, das atitudes erradas que ele cometia. Porque a Bíblia Sagrada diz, amados, que embora nós sejamos amados, embora o preço tenha sido alto na cruz do Calvário, o pecado nos separa de Deus. Mas a Bíblia diz que quando eu abro meu coração para Ele, o Espírito de Deus me convence do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia diz que aquele homem, imediatamente depois do diálogo, disse: vou devolver tudo que tenho pego das pessoas e vou devolver quadruplicado. E quando aquele comportamento mudou, aquela atitude mudou, foi prova de que Jesus entrou naquela casa. Porque quando Jesus entra na casa de alguém, tudo se faz novo, diz a Bíblia Sagrada.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. É muito fácil eu dizer que eu sou cristão, mas eu me prostituo. É muito fácil eu dizer que eu sou cristão, mas eu minto, mas eu roubo, mas eu engano pessoas. É muito fácil dizer que eu sou cristão, mas eu sou egoísta, não me preocupo com ninguém. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que quando aquele homem disse: vou devolver o que tenho roubado, ele teve o privilégio de ouvir da boca do Senhor Jesus, aleluia. A salvação chegou nessa casa, porque quando Jesus entra, Jesus transforma, porque quando Jesus entra, Jesus liberta. Você não consegue se libertar desse vício sozinho, mas se você permitir que Jesus entre na sua casa nesta noite, esses vícios vão cair por terra. A maldição da morte foi anulada na cruz, a maldição do pecado foi vencida na cruz. Jesus venceu na cruz do Calvário. Por que Jesus foi cravado na cruz? Porque a cruz simbolizava a maldição do pecado e da morte foi vencida na cruz. Jesus derramou cada gota de sangue, porque sabia que nós éramos pecadores e precisaríamos de um alto preço para podermos ter direito ao céu. Por isso, amados, não rejeite o Senhor Jesus. Não vire as costas para essa oportunidade. Pode ser a última. Amanhã pode ser muito tarde. Jesus quer te libertar. Há planos da parte de Deus. Você não tem como se justificar. Você não tem como salvar a si mesmo. A Bíblia Sagrada diz, eu comecei a palavra com esse versículo, e nenhum outro. A salvação, não há outro nome, só Jesus Cristo, Filho de Deus, pode resgatar o homem do pecado, da morte. Amém, queridos? Glórias ao Senhor, seja adorado.